Rodrigo, vamos lá. Vamos situar um pouquinho aqui sobre Ruth antes de a gente começar, porque Ruth é um dos menores livros da Bíblia, né? É um dos menores, mas assim, com uma história tão fascinante. E já que você falou de negócios, de oportunidade, Ruth já começa com uma crise. E a palavra crise depende de como você lê. Você pode lê-la como uma oportunidade ou como uma tragédia. Eu conheço uma história antiga, uma parábola, que uma vez um vendedor de sapatos foi mandado para um país onde todo mundo estava descalço. E quando ele chegou nesse país lá, ele ficou muito chateado, e na época era telegrama ainda, ele mandou um telegrama de volta para a empresa, falou assim, eu sabia que eu estava sendo perseguido, vocês me mandaram para um país onde ninguém usa sapatos, é para eu passar fome mesmo, é para me prejudicar, mandem as passagens de volta e junto também eu quero minha demissão, eu vou sair daí. Pouco tempo depois, a empresa mandou para o mesmo lugar um outro vendedor com uma outra perspectiva. E quando ele chegou lá, ele mandou um telegrama também. Por favor, mandem todo o estoque de sapatos que vocês têm, porque aqui ninguém usa e eu não tenho nem concorrência. A hora que eu soltar a moda, eu vou vender e vai faltar ainda estoque. Tudo depende de como você analisa a crise. O livro de Ruth começa com uma situação de crise. Capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Houve fome na terra de Israel. Essa fome a gente consegue ver até na arqueologia. É mesmo? Porque eu tenho dois relatos de Ramsés II e do seu sucessor Meremptah, ou Merneptah. Esses dois faraós egípcios têm escritos deles antigos, onde eles começaram a mandar comida para Canaã, porque Canaã ficou muito tempo sem chuva. E não tendo chuva, não tem agricultura. Se acaba o grão em casa, você não tem como comprar pão no Walmart. Acabou. Então nós temos relatos desses dois faraós, Ramsés II e Meremptah, ou Merneptah, enviando comida para lá, tamanha era a fome. Esse achado arqueológico, para mim, ilustra esse início do livro de Ruth. Eu estou falando por volta de 1250 a.C., aproximadamente. E diz que foi na época que os juízes julgavam, ou seja, Israel ainda estava com muitos problemas políticos e sociais. Vamos aproveitar hoje para a gente ir falando sobre a história de Ruth, se aprofundando biblicamente, mas também trazendo aplicações práticas, né, para o nosso dia. Porque você falou da crise, e muito bem falado, a crise ela pode ser uma oportunidade ou pode ser uma tragédia. Só que a crise, ela geralmente é consequência de alguma coisa, não é? Então eu queria me aprofundar um pouco na introdução prévia da história de Ruth, ou seja, a crise foi uma consequência da época dos juízes. Os juízes foi uma consequência da vitória de Josué, e Josué foi uma consequência ali da liderança de Moisés. Não é? Conta um pouquinho, só de uma forma ultra resumida, toda essa trajetória, para que a gente possa investigar um pouco sobre como as crises elas acontecem e surgem no nosso mundo, por favor. Olha, boa colocação. Vamos primeiro, o povo estava no Egito, época de Moisés. Ok. E Deus queria tirá-los do Egito. Só que havia um problema. Deus queria tirar o povo do Egito, mas o Egito não saía de dentro do povo. Então, a travessia do deserto, que deveria ser de um pouco mais de um mês e meio, durou 40 anos, para que aquela geração morresse no deserto e surgisse uma nova. Essa geração que nasce no deserto entra em Canaã na época de Josué. E começam as conquistas. Só que essa geração também era marcada por dois problemas. Medo, e o medo paralisa. E aqui eu coloco uma notinha de rodapé ao falar do medo, Tiago. Há uma diferença entre o medo da fobia e o medo do temor. O temor é um respeito. O temor chegaria a ser até, para você que está assistindo em casa, uma autoproteção. É aquela situação de sensatez que eu tenho de não colocar a mão num buraco, porque eu não sei se tem uma cobra lá dentro, um escorpião, e isso me protege. Isso é sadio. É aquela sensação que eu tenho de não ultrapassar o carro da frente se eu não estou vendo como é que está. Eu não estou com medo, eu não vou. Isso protege. Mas existe um outro medo, que é o medo que paralisa, é o medo da covardia, é o medo do não enfrentamento, sabe? Esse medo nós não devemos ter, porque ele atrofia. E o povo estava com esse segundo tipo de medo. Eles, não, tem gigantes na terra, não vamos conseguir, mas o Senhor falou, mas não sei, estamos com medo, não vamos dar um segundo passo, não vamos avançar, não vamos expandir. E quando eles expandiam, munidos desse medo, o desespero era tão grande que esse medo os fazia agarrar a
ídolos. Olha que interessante. E ao agarrarem-se a ídolos, eles perdiam o temor do Senhor. O temor do Senhor. Isso é interessante. Já vê uma pessoa que às vezes está com tanto medo que no desespero, na guerra, por exemplo, ele está com tanto medo da guerra que alguns soldados, às vezes, saem disparada, correndo, desesperado, no meio do tiroteio e tomam um tiro na primeira. Ou seja, o medo é tão grande que ele sai desesperado, descontrolado, não tem temor. E eles começaram a cometer o erro de adorar ídolos de Canaã, a apropriar-se da cultura cananita e, de certa forma, estavam, de novo, repetindo o equívoco dos seus pais, trazendo o paganismo para dentro de si. Aí Deus mandava os juízes para poder libertar o povo. Os juízes, eles seriam equivalentes a grandes líderes. Grandes líderes, libertadores. Mas Deus falava, eles não vão ser reis de vocês, são libertadores, tá certo? Como seria Emiliano Zapata para os mexicanos, ou quem sabe Tiradentes para os brasileiros, alguma coisa assim. Então o líder, ele libertava o povo de Israel, livrava o povo, mas daqui a pouquinho o povo entrava em fracasso de novo. E por que isso acontecia? Como eu falei, o medo, a falta de confiança em Deus e a falta de um crescimento estratégico. Eles saíram meio em bandos assim para tomar conta de tudo. Tanto é que uma das tribos, a tribo de Dan, quando dividiram a terra, falaram, isso aqui é muito pequeno para nós, vamos pegar uma outra terra lá em cima. E acabaram fazendo aquilo que Deus não ordenou. Ou seja, eles pegaram a terra, mas não do modo como Deus estava orientando. E a palavra que mais se repete no livro de Juízes, sabe qual é a expressão? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Agora aplica essa frase que aparece várias vezes no livro de Juízes, é o livro que antecede Ruth, e joga isso para uma empresa. Isso aconteceu numa época em que não havia gerente. Cada um na empresa fazia o que bem quisesse. A empresa não vai para lugar nenhum. Foi um milagre de Deus que aquele povo virou uma nação. E nessa situação, nesse período caótico, em que o povo não tinha um governo centralizado, estavam namorando demais a cultura alheia, perdendo seus valores de família, porque muitos homens estavam deixando de ter o casamento judaico, como Deus orientou, para pegar mulheres pagãs, com muita orgia, com muita coisa, muita bagunça, muito afastamento dos princípios de Deus. É em meio a toda essa bagunça que Deus fala, tá bom, eu vou tirar a bênção de vocês. Eu vou suspender. Já que vocês acham que pode viver sozinho, vai vir a seca, para que vocês aprendam a me buscar. E foi nesse período aí que vem a seca que uma família é obrigada a largar a região de Judá. Eles eram de Belém. Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém, pertinho. E essa família sai de Belém, era uma mulher, o seu marido e 2 filhos. E eles vão para o território dos Moabitas. Para quem está em casa, depois você pode dar uma googada no mapa, vai ficar mais fácil explicar. A região de Moabe seria onde hoje é a Jordânia, país vizinho de Israel. E por que eles foram justamente para Moabe? É o pior lugar que poderiam ir. Os Moabitas, eles já tinham um histórico muito estranho, porque quando teve a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foi retirado pelos anjos de lá, com a esposa e 2 filhas. A esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Ló foge com as 2 filhas e vai para umas cavernas, na região da Jordânia hoje. E lá ele embriaga e tem relação sexual com as 2 filhas, incesto. E da primeira filha, ele teve um filho incestuoso, olha que coisa doida, chamado Amon. Amon deu origem aos Amonitas. E a outra filha teve um filho chamado Moab, ou Moav em hebraico. E Moab, ou Moav, deu origem aos Moabitas. Então os Moabitas já tinham no DNA deles uma relação incestuosa, não era uma origem muito boa. E eram inimigos proverbiais de Israel. Essa família, no desespero, vai morar no meio deles. Aí eu imagino o que foi que essa família passou ali. Enquanto estavam 10 anos morando ali, em Moabe, os 2 filhos dessa família casaram com meninas moabitas. Uma chamava-se Ruth, a outra chamava-se Orfa. Só que uma vez que eles estavam lá, aconteceu uma tragédia maior. Morreu o pai e morreram os 2 filhos. Pausa aqui. Então vamos lá.
Vamos entender uma aplicação prática para nossa vida. Você está falando de um cenário catastrófico, mas você trouxe uma coisa que é muito valiosa para a gente, que as pessoas elas separam um pouco, que é sobre o seguinte, é sobre a criação das crises. Como as crises surgem? Porque muitas vezes a gente está no meio da crise, então a gente está no meio do dilúvio, falando agora eu preciso construir a minha arca. Só que não dá mais tempo. Porque você precisa construir sua arca antes do dilúvio. Porque durante é perder tempo, ali você vai se afogar. E quando você está passando pelo dilúvio, fica muito óbvio que você deveria ter construído sua arca. Mas antes não era tão óbvio. Então vamos olhar para os sinais. Então primeiro você falou que a coisa aí começou lá atrás no Egito, quando Moisés libertou o povo do Egito, só que por mais que eles tenham sido libertados, e eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles e precisou ter uma nova geração para que eles pudessem de fato abandonar isso. Porque eu lembro inclusive que quando você lê, eles saíram do Egito e aí alguns dias depois eles dizem que era melhor ser escravo no Egito do que estar livre ali sem comida. Então realmente é uma relação tão estranha. Você começa a perceber que a mudança ela leva tempo. Ela precisa de um processo para de fato acontecer. E às vezes a gente acha que a mudança ela vem da noite para o dia. E não vem da noite para o dia, ela vem de um processo. Só que ao longo desse processo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas começaram a se perder e muito aqui as pessoas se perdem ou pelo excesso de confiança ou pelo medo, não é? Então, quando você menciona que elas começaram a ter medo ali mais pra frente, e elas começaram a se apegar, então, ao invés de ter o temor a Deus, começaram a ter medo, e aí para, de alguma forma, se proteger, começaram a se apegar a deuses pagãos, ou a ídolos, digamos assim, isso é que fez com que essas pessoas, elas abraçassem um conjunto de princípios que fosse destrutivo à vida delas. O que, se a gente for olhar hoje, talvez a nossa realidade, é muito do que está acontecendo. Então assim, se a pessoa ela pega e ela abre mão, e eu não vou nem falar de Deus como algo espiritual, vou falar de Deus sob uma ótica de conjunto de princípios, né? Se a pessoa hoje ela abre mão dos princípios de Deus, e ela começa a abrir mão da família, achar que posso fazer bagunça o tempo todo, posso encher a cara, não tenho nenhum compromisso sério, não tenho um temor de fato, e eu vivo da forma que eu quiser, isso aqui gera uma crise. Porque começa a tirar tudo de lugar. E quando você começa a ter uma crise, você disse uma coisa muito interessante, que é sobre a falta de hierarquia, a falta de liderança. Porque ali, cara, todo mundo fazia o que queria. E aí, numa empresa, não tem espaço para todo mundo fazer tudo o que quer. Numa nação, não tem espaço para todo mundo fazer o que quer. Porque uma empresa quebra rapidinho se isso acontece. Uma nação sem hierarquia também. Então a gente começa a ver uma bagunça generalizada. E aí nesse cenário, quais são as consequências? Tem gente que passa fome, tem gente que morre, tem gente que perde dinheiro. E aí nesse cenário catastrófico, que é o cenário da criação das crises, que é quando a gente tem um abandono dos valores, dos princípios, que geralmente se referem ao temor de Deus como consequência, a gente tem ali a criação então de uma história como a da Ruth. Exatamente. Não é? E aí é onde eles já começam, é como se fosse aquele filme que começa já na adrenalina, música tensa. Houve um tempo que houve uma fome. E 3 coisas que você me permite acrescentar aqui. A primeira delas, eles perdem também a unidade e a união. Cada um fazia o que bem entendia. Então, quer ir para lá, você quer ir para cá, você quer ir para lá. Como é que a gente vai levar o piano se cada um quer puxar para um canto diferente? Perde a união. Porque não tem princípios que os unam. Segundo lugar, olha que ironia. Eu contei no início aqui que nós temos na arqueologia o registro da fome e quem estava socorrendo Canaã? Faraó. Agora eu te pergunto, para até relembrar um dos nossos bate-papos aqui, onde que o Egito conseguiu tecnologia para sobreviver na época da fome a ponto de mandar comida para Canaã? Foi Deus, né? Foi a interpretação de José que veio Egito. de Deus. E arqueologicamente falando, nós temos indícios. O que eu vou falar aqui é uma prova indireta, é uma possibilidade, é uma inferência. Mais ou menos na época de José, justamente na época de José, foi inventado no Egito uma escadaria, até hoje a gente pode ver em Elefantina, por exemplo, tem essa escadaria, e ela foi usada até na época da ocupação árabe do Egito. Desde a época faraônica até a ocupação árabe, chamada nilômetro. O que é um nilômetro? O Egito não tem chuva. A não ser em Alexandria chove um pouquinho, mas no Cairo, ali para baixo, não chove. Esquece. Eu já vi chuva no Cairo. Era uma neblina. E eles chamavam de chuva. Não cai chuva mesmo. Não vende guarda-chuva no Cairo. Um amigo meu egípcio, ele pediu quando eu voltasse para lá para levar um guarda-chuvinha para a filha dele, porque a filha dele assistiu Mary Poppins. E ela queria um guarda-chuva e ele não tinha onde comprar aquilo no Cairo. Eu tive que levar do Brasil para ele lá, para ele dar para a filhinha dele de presente. Então, como é que eles conseguiam manter a agricultura deles?
pela alta, pela cheia do Nilo. E o nilômetro é uma escada literal feita nas bordas, nas margens do rio Nilo, e pelo degrau ocupado pela água, eles sabem como foi a geleira que produziu no inverno o Nilo, e se aquele ano será um ano de fartura ou um ano de escassez. Entendi. Como esse nilômetro previa o futuro, dava para você saber mais ou menos, opa, vamos guardar comida porque esse ano vai ser de baixa água por causa do nível do nilômetro. E isso foi inventado na época de José do Egito. Aí que vem a inferência. Há uma possibilidade que José tenha inventado o nilômetro na época, porque é justamente na época dele que isso é desenvolvido. E o Egito pega a tecnologia de um hebreu, se mantém no poder, consegue sobreviver à seca e mandar comida para Canaã. Agora que interessante. O hebreu deu a chave do tesouro para o Egito e os próprios hebreus não pegaram aquilo. Tem um famoso líder do movimento negro nos Estados Unidos chamado Vernon Jones. Ele foi aquele que antecedeu Martin Luther King Jr. E o Vernon Jones teve um sermão que ele falava assim, conclamando a sua audiência de irmãos negros, falando assim, sabe qual que é o nosso problema? É que se descobrirem ouro no inferno, em meia hora os brancos estão lá explorando o ouro. Nós vamos chegar 2 meses depois para oferecer nosso trabalho como babá, como faxineiro e tudo mais. Todo o trabalho é digno, mas ele falou, por que nós não podemos explorar o ouro também? Os hebreus estavam indo buscar no Egito uma tecnologia que era de um deles, que Deus deu através de revelação para José, e o que Deus deu para José era para dar para todo o povo. Terceiro elemento, foi nesse caos de não ouvirem a voz de Deus, eram eles que deviam estar com a tecnologia de José, não o faraó. Nesse momento de não ouvir a voz de Deus, aí vem o terceiro e último ponto. A misericórdia de Deus mesmo em meio à catástrofe. Porque os filhos de Elimeleque, que era o nome desse homem que vai com Ruth, com Noemi, eles também erraram pegando 2 mulheres de Moabe para casarem-se. Orfa e Ruth. Não é o correto. Mas Deus conseguiu tirar até desse erro uma bênção que é a história de Ruth. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de nos arrepender e pedir perdão a Deus, Ele consegue reciclar até alguns erros que nós cometemos. Cara, que interessante. Então a grande reflexão até agora é que a falta de unidade gerou uma crise. Né? E a falta de unidade de um povo gerou uma crise muito maior do que a daquele próprio povo. Né? Falta de unidade e falta de objetivo. Porque o objetivo era conquistar Canaã, mas eles ficaram perdidos. Qual que é o meu objetivo? Unidade e objetivo. Se eu não sei para onde que eu estou indo, eu vou para qualquer lugar. Sim. Você acha que a falta de unidade pode ter vindo de um tempo de bonança, depois que Josué conseguiu o que ele tinha se proposto a buscar? Onde existe uma certa acomodação, e dessa acomodação começa a gerar essa falta de objetivo, essa falta de propósito, e essa falta de propósito gera essa falta de unidade, porque as pessoas já não se unem em prol de uma única coisa? Pode ser. Eu acredito que, falando de Israel especificamente, tendo uma aplicação para nós hoje, há pessoas que romantizam os objetivos da vida. Porque ele quer o alvo, mas ele não quer o processo. Você entendeu? Ele quer fazer o doutorado, mas ele não quer sentar o traseiro na cadeira e ler um monte de livro e fazer tese. Então ele romantiza o alvo e acaba não indo para o alvo da mesma maneira como ele deveria. Eu acho que o povo romantizou a ideia de conquistar Canaã. E romantizou de tal maneira que nas primeiras derrotas ali de Jericó, Ai, Heshbon, que foram as cidades que Josué conquista, eles já falaram, agora já estamos ok, né? E não era bem assim. Ainda havia muito por fazer. Mas geralmente pessoas que romantizam o objetivo tendem a não perceber o caminho e parar com apenas 1/4 de milha, achando que já chegou no destino final, mas ele está longe dele ainda. Perfeito. Eu estou caminhando nesse momento nas ruas de Jerusalém da época de Jesus. Na verdade, esse piso aqui pertencia à parte do Templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Essas pedras aqui são originais, têm 2000 anos. E na época de Cristo, essas pedras eram muito escorregadias. E Jerusalém tem neve. E quando a neve cai, o que as pessoas fazem para derreter a neve? Jogam sal no chão, não é isso? Até hoje é feito assim em países, por exemplo, como Estados Unidos e países da Europa. Na época de Jesus também era assim. Os sacerdotes guardavam sal estragado no templo
para julgar no chão, a fim de que os adoradores não escorregassem e caíssem. Foi com base nisso que Jesus ensinou certa vez o seguinte, preste atenção, Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você percebeu como a cultura, a localidade, nos ajuda a entender melhor as Escrituras? E Jesus? Como ele lia e interpretava as Escrituras no seu tempo? Quer saber o método de estudo da Bíblia feito pelo próprio Jesus? Então fique comigo num evento especial, clique aqui e participe. Eu aguardo você.